Boa tarde, galera! Vamos começar mais uma live. Hoje eu tenho duas convidadas. Mandar aqui o convitinho. Daniele Bittencourt. E a psicóloga Gisele Ramos. Bom, já mandei os convitinhos. Ó, a Daniele já entrou. Oi, Léo, tudo bom? Eba! View request. Yes. Falta a Gi. Oi, Dinha. Oi! Aê! Boa tarde. Boa noite, meninas. Boa noite aqui, boa tarde aí. Como Boa que noite. vocês estão? Tudo bem? Bem frias aqui. É, né? Aqui tá o contrário, aqui tá o maior calor. Gente, muito obrigada por terem aceitado o meu convite de estar aqui participando dessa live, que vai ser muito top, conteúdo com certeza maravilhoso. Hoje a gente vai estar falando sobre contrato de locação, dinheiro e sustentação da vida, tá? Então, eu vou começar me apresentando, para quem ainda não me conhece, né? Porque essa live ela vai ficar gravada. Meu nome é Emanuele, eu sou consultora financeira aqui nos Estados Unidos, moro em Los Angeles, Califórnia. Moro aqui já há 16 anos. E o que eu faço? Eu ajudo a nossa comunidade, principalmente a comunidade brasileira, com dicas e estratégias financeiras para que nós tenhamos um futuro mais próspero. E agora, Daniele Bittencourt, advogada. Conta um pouquinho pra gente, Dani, quando que você entrou na advocacia, onde que você mora? Se apresenta pra gente. Boa noite, quem está no Brasil. Boa tarde, quem está na Califórnia. Meu nome é Daniele, sou casada, tenho 2 filhos, advogo há 17 anos aproximadamente. E há uns 4 anos e meio eu me identifiquei com o ramo do direito imobiliário. Eu gostei tanto que fiz pós-graduação e também participo da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Maringá. Então, assim, locação é um assunto muito rico, tem muitos detalhes e o meu objetivo é passar alguns conteúdos, alguns detalhes que podem refletir financeiramente, tanto para inquilino quanto para proprietário. Então, nosso objetivo é colocar o contrato de locação, bem como o dinheiro, reflexos financeiros, tanto para um quanto para outro do contrato. Muito bom, muito bom. E a Gisele? Fala um pouquinho pra gente, Gisele, como que você conhece a Dani, de onde que você é, psicóloga, como que entrou, né, nessa área? Se apresenta pra gente. Bom, gente, boa noite, boa tarde. Eu me chamo Gisele Ramos, eu tenho 48 anos, eu sou mãe da Luísa, da Bela e do Pedro. E eu tô na psicologia há 21 anos já. Apaixonadíssima pelo que eu faço, né? Eu sou do consultório, sou psicóloga clínica nesse tempo todo. Então, assim, eu tenho um trecho que eu respeito muito o trecho que eu tenho, as experiências que eu tenho. Venho aqui contribuir com vocês, né? Com isso. E assim, acho que é legal a gente começar conversando. Assim, hoje, esse papo aqui, finança, dinheiro, isso aqui é papo de adulto. O tema aqui é de adulto, mas é um tema de adulto que a gente não pede para as crianças saírem da sala, muito pelo contrário. A gente diz para as crianças, né, ficarem, porque já é um princípio de um aprendizado que é muito importante para a nossa vida. Né? Então a gente vai aprofundar depois, falar um pouquinho disso, mas assim, é papo de adulto. Adulto sabe lidar com dinheiro, crianças não sabem. Então, esse território aqui hoje, né, esse encontro nosso é um papo de adulto, de gente grande. E que a gente tem muito para ensinar para gente pequena, gente que está aí começando a vida. Elas têm muito que aprender aqui com a gente, né? Então, vai ser uma noite bem bacana, bem especial. E é isso. Com certeza, Gi, com certeza. A gente vai entrar nesse tema aí daqui a pouquinho, viu? Logo, logo a gente vai entrar no tema aí da criançada.
Mas deixa eu fazer uma pergunta, então, começar com a Dani, tá? Porque assim, nós normalmente, principalmente o brasileiro, qual que é um dos maiores sonhos do brasileiro? É ter um imóvel próprio. Sim ou não? Certo, Sim. né? Todos nós pensamos em ter um imóvel próprio. Isso é um sonho de todos nós. Faz parte da nossa característica como brasileiro. Agora, tem algumas pessoas que, além de terem o próprio imóvel, eles querem também ter um imóvel a mais, dois, três, mais imóveis. Para quê? Para terem uma renda extra. Então, as pessoas, elas compram outros imóveis com o propósito de alugar esse imóvel, consequentemente ter uma renda extra, uma renda a mais. E aí, eu queria perguntar para Daniele como que funciona o contrato de locação. Se existe algumas leis para isso, algum documento, né, que as pessoas precisam assinar quando elas vão alugar um imóvel. Você fala um pouquinho para gente, Dani? Falo, claro. Bom, a apresentação, ela tem como base, né, a Lei 8.245 de 1991, com as alterações da Lei 112 de 2009, Lei Brasileira. Então, no primeiro momento, inquilino e proprietário têm que fazer um contrato de locação. Tem que ser um contrato por escrito, contendo todas as cláusulas do contrato. Só que assim, Manu, hoje eu vou especificamente colocar algumas situações que têm a ver com o dinheiro, que podem causar reflexos financeiros tanto para inquilino quanto para proprietário. Porque assim, a lei do inquilinato, ela é bem complexa. Para poder falar sobre o contrato de locação em si, o tempo é pouco, né? Até mesmo pela complexidade. Mas vamos focar, então, em relação aos reflexos financeiros para inquilino proprietário. Vamos lá. Tendo o contrato de locação, num primeiro momento, no início do contrato de locação, é interessante que o proprietário faça uma vistoria de entrada no imóvel. Mas para que serve esse tipo de documento? Este documento ele vai detalhar e especificar todos os cômodos do imóvel. Então, por exemplo, a sala, né? O item sala. Se tem pintura nova, qual a cor da pintura, se tem gesso no teto, se não tem luminária. Mas o que isso tem a ver com reflexo financeiro? No final da locação, o inquilino ele tem que devolver o imóvel assim como ele pegou. Então, se ele pegou o imóvel com pintura nova, ele tem que devolver com pintura nova. E essa vistoria de entrada, esse documento, seria interessante também anexar fotos e filmagens. Porque o proprietário somente poderá exigir do inquilino aquilo que consta no documento. Bem como o inquilino é obrigado somente a fazer conforme a vistoria de entrada. Então, esse é um pontapé inicial do contrato de locação, da relação locatícia. Durante a locação, podem acontecer alguns danos no imóvel que têm que ser, que são objetos de reparo. Então, por exemplo, tem lá uma infiltração na parede. De quem é a responsabilidade? Né? Quem que tem que fazer esses reparos? Parte-se do princípio que problema estrutural é do proprietário. Problema de manutenção é do inquilino. Contudo, tem-se que verificar a origem desse problema. Então, retornamos aqui para o exemplo da infiltração na parede, tá? Então, o inquilino se depara, nossa, infiltração na parede, o proprietário então vai ter que arrumar. Mas por que aconteceu essa infiltração? Foi falta de manutenção da calha do imóvel? Porque a ausência de manutenção pelo inquilino gera responsabilidades. Então, assim, um gasto que o proprietário, a princípio, teria que se fazer é do inquilino, por falta de manutenção da calha do imóvel, sabe? Outra situação também que é bem corriqueira em relação às benfeitorias, né? Tem 3 tipos de situações que a lei especifica. Seria, eu não vou entrar no mérito de cada uma, né? Mas seriam as benfeitorias necessárias, as úteis e as voluptuárias. Enfim, normalmente no contrato de locação,
é colocado que o inquilino só pode fazer qualquer tipo de benfeitoria com a anuência, a concordância do proprietário. Até mesmo porque o imóvel é do proprietário. Isso é super importante, né, a gente saber. Então, por Sim. exemplo, assim, se ela se muda para um apartamento e ela quer pintar a parede, ela pode pintar a parede contanto que o proprietário diga, ok, você pode fazer isso. Então, aí, por exemplo, mas vai pintar de outra cor? Uhum. É nesse sentido que você está me perguntando? Sim, sim. É tudo branco a casa. Ela vai quer pintar a parede de amarelo. Pode. Pode pedir autorização pro proprietário, tá? A não ser que no final da locação, porque assim, a pintura, na verdade, não entraria numa benfeitoria em si, né? Por exemplo, uma casa que bate sol na frente, o inquilino coloca um toldo, certo? E aí, no final da locação, ele, eu coloquei esse toldo, eu vou deixar, eu quero ser indenizado. Opa, não é por aí, né? Primeiro, pedir autorização para o proprietário para colocar esse toldo. Segundo, o que ficou acordado entre as partes, né? O proprietário vai indenizar o inquilino ou não? Uhum. Se não tiver este acordo, não há indenização e o inquilino tem que levar todas as benfeitorias que eu falo que seriam assim, as voluptuárias, né? Tá? Então, não cabe indenização e isso reflete financeiramente para ambas as partes. Sim. Um outro ponto que pode acontecer durante o contrato de locação, que assim, é algo que está pipocando aqui no Brasil, né? Não sei como está nos Estados Unidos, mas enfim, é muito importante que se destaque no contrato de locação o índice de reajuste do aluguel. Então, ali, virou anualmente o aluguel, né? Por exemplo, foi acordado o IGPM. Tem muitas situações que eu acompanho, e o IGPM agora em julho deu aproximadamente 38%. E o outro índice, ambos do governo, que é o IPCA, que dá em torno de 8,30%. Então, olha a disparidade de um índice do governo com o outro, né? As partes, tanto inquilino quanto proprietário, podem especificar o índice de reajuste, mas também podem constar no contrato de locação que concordo que seja de menor porcentagem, porque isso impacta muito. E tem muito inquilino deixando de pagar o aluguel porque o proprietário não aceita que aplique outro índice a não ser o IGPM, que é esse altíssimo, quase 38%. Nossa, sabe? Então, que nem eu comentei, eu não sei como está aí nos Estados Unidos, mas assim, aqui no Brasil isso tá bem forte. E é uma dica, né? Porque tem que ter a concordância. Se não tem essa concordância, vamos para o judiciário. E daí? Né? É complicado. Por isso que é tão importante a gente buscar meios de educação. Educação, informação, para a gente não entrar em furada. Né? Então, quanto mais a gente se informar, ler tudo certinho, aqui nos Estados Unidos também, quando a gente muda para um apartamento novo, sempre a gente vê o documento, lê item por item. Quando a gente sai, se muda para um outro local, tem que estar exatamente como a gente entrou. E normalmente aqui, por exemplo, quebrou a pia, né? A pia do banheiro. Na hora a gente liga pro gerente, né? A gente chama aqui manager, que é o síndico aí no Brasil. E aí eles vão vir aqui analisar exatamente como você falou, né? Se foi problema mesmo da infraestrutura ou se foi algum erro que nós, né? Que alugamos o apartamento que fez de propósito, às vezes quebrou a parede de propósito. Então tem toda uma análise para ver quem que vai arcar com custo, né? Então, esse documento ele é muito importante. Muito importante. Tem uma outra situação que eu sempre vejo em relação à multa contratual, né? Reflete em dinheiro também. Então, o inquilino, se ele quer rescindir o contrato de locação antes do prazo do contrato, ele pode. Ele paga a multa contratual que consta no contrato e tá tudo certo. Uhum. Agora, o proprietário, ele não pode pedir o imóvel antes do termo final do contrato. Olha, então, isso eu não sabia disso, informação nova para mim. É interessante porque tem proprietários que me procuram e falam assim, doutora, eu vou pedir um imóvel. Uhum. Tá, mas já
findou o contrato, né? Encerrou o contrato de locação. Não, mas eu quero porque... N motivos. Falou, olha, a princípio você tem que respeitar o contrato de locação. Ou, não, mas eu vou pagar multa. Não, mas a lei do inquilinato não descreve dessa maneira, né? Aí, o que acontece? Se, porventura, o inquilino cometer alguma infração legal, por exemplo, subalocou um imóvel, pode, sem autorização do proprietário, certo? Ou alguma infração contratual, deixou de pagar os aluguéis. Ele pode, sim, pedir a rescisão do contrato, até mesmo por meio judicial. Mas, se o inquilino estiver pagando normalmente, não tiver nenhum tipo de infração, o proprietário tem que respeitar o prazo do contrato. Alugou, alugou. Se o proprietário quiser tirar o apartamento, a casa, o imóvel, ele não pode. A não ser que a pessoa faça algo, né, que não é algo bom. E aí o proprietário pode exigir através da justiça. Isso. Então, por exemplo, o contrato de locação ali consta, né, 36 meses. Antes de findar os 36 meses, o proprietário não pode pedir. E é até interessante, porque como o inquilino tem esse plus na lei, o proprietário acha que pode também. Não, mas eu pago, eu quero o imóvel. Não é assim que funciona. Pois é. Isso aí é novo, eu não sabia disso também. Então, a gente tem que estar sempre respeitando, né? O que está escrito no papel, e a gente tem que sempre que respeitar. Assim, como... por isso que é importante ter até uma assistência jurídica, porque se porventura tiver alguma cláusula abusiva, aí também, se for para a justiça, é declarada essa abusividade, né? E o proprietário não tem direito. Então tem, assim, que nem eu comentei, né? São N questões que constam na lei da locação, que é no dia a dia mesmo que a gente vai sempre aprendendo, né? Que nem eu mais de 4 anos e meio que eu tô no ramo de direito imobiliário, e a minha vida, eu digo que é a lei do inquilinato todo dia. E, Dani, a gente até conversou um tempo atrás, que eu me lembro, que aqui nos Estados Unidos eles criaram uma lei por causa da pandemia. Então, eles deram um tempo para as pessoas ficarem no apartamento, né, no imóvel locado. Se elas não conseguissem pagar, elas não eram despejadas. Aqui nos Estados Unidos, eles criaram uma lei para isso. Ninguém podia ser mandado embora, entende? Se não pagasse o aluguel. Isso aí, né, por um lado, ajudou muitas das pessoas, porque senão, com essa crise que a gente passou pela pandemia, né, tantas pessoas que perderam a sua fonte de renda, as pessoas estariam na rua, imagina. E o aluguel aqui na Califórnia é caríssimo. Eu não sei se vocês sabem, aqui um apartamento simples de 2 quartos é 2 a 3 mil dólares. Nossa. E aí eles deram um prazo para as pessoas. Tudo bem. Se vocês não conseguirem pagar agora, eu dou um prazo de alguns meses e vocês podem pagar por vezes, né? Agora, e as pessoas aproveitaram bastante disso. Bastante. Teve ajuda do governo também, que pagaram até o próprio aluguel das pessoas aqui. Então, teve muitas pessoas que não precisaram se preocupar com o aluguel, porque teve essa ajuda do governo, sabe? E aí no Brasil não, né? Eu lembro que você me perguntou isso uma vez. Eu acho que no Brasil o inquilino, se ele não pagasse, ele poderia ser despejado. Então, teve um projeto de lei que tramitou até 31 de agosto de 2020. Realmente estavam suspensos os mandados de despejo, tá? Após esse período, vários outros projetos de lei, né, tramitaram, tanto na Câmara como no Senado. Ainda tem projetos de lei. Mas, assim, o que eu vejo hoje em dia, primeiro, mandado de despejo não está sendo cumprido por nenhum oficial de justiça. As varas cíveis de Maringá não estão cumprindo, por quê? O juiz justifica que não é caso de urgência. Então, se não é caso de urgência, não expede. Eu tenho até alguns mandados para serem... Na verdade, o juiz já expediu, mas não foi distribuído para o oficial de justiça. Enfim. Uma outra situação também, até para evitar, é sempre a composição, né? Conversar sempre com o inquilino e proprietário. O que aconteceu muito aqui foi a flexibilização do valor da locação.
Então, o inquilino pagava, por exemplo, R$ 1.500. Houve o reajuste. Olha, vamos manter, vamos parcelar, né? Eu pago para você mais lá na frente. Então, teve muita negociação, sabe? Inclusive, hoje, eu até tenho um mandado de despejo, mas não está distribuído para o oficial de justiça. Eles não estão cumprindo. E, assim, é uma revolta dos proprietários, porque tem proprietário que tem vários imóveis, mas tem proprietário que tem um imóvel e necessita da renda. E depende dessa renda, né? E outra situação também que eu vi foi que a oportunidade deu asas ao oportunismo. Ah, com certeza. Com certeza. Muita gente de boa fé, né? Tentando negociar. Agora, aqueles que já tinham, né, esse tipo de comportamento da pessoa, né? Enfim. Aproveitaram, né, da situação. Realmente aproveitaram a oportunidade. Mas a gente sempre trabalhando com ética, com respeito, sempre tentando compor, né, tanto para o inquilino quanto para o proprietário, apresentando ali os fundamentos para para outros fatos também, né? Porque se o inquilino perdeu a renda, como que vai fazer, né? Então a situação é bem complicada. Por isso que a informação ela é tão importante, né? Agora, a gente falando um pouquinho em relação ao dinheiro. O dinheiro, gente, normalmente, onde que nós aprendemos sobre o dinheiro? Aonde? É com a vida, né? Com a vida. Ou Também. então eu digo que nós aprendemos a lidar com o dinheiro observando quem está ao nosso redor. Porque não foi nos ensinado nas escolas, não foi nos ensinado em lugar nenhum. Então a gente vai, se joga na vida e aprende. Erra, acerta. Só que eu digo, a Gisele também vai poder, né, Gi, complementar um pouquinho daqui a pouquinho, que nós aprendemos observando quem está ao nosso redor. Exatamente como os baixinhos. Eles aprendem a falar, a escrever, a se comportar. Como? Observando quem está ao redor, né? Então, eu digo assim, se a gente não veio de uma família rica ou muito bem estruturada financeiramente, a gente tem que aprender a mudar alguns hábitos. Por quê? Como eu disse, a gente observa, né? A gente aprende observando quem está ao nosso redor. Quando somos crianças, a gente se espelha nos nossos pais, nas nossas mães. Então, a gente aprende com eles. E os nossos pais e as nossas mães aprenderam com os nossos avós, com os pais deles. Então, se a gente estiver disposto, né, a buscar por novos conhecimentos, aprendizados e mudar alguns hábitos, é assim que a gente vai conseguir mudar a nossa relação com o dinheiro. Porque tudo está muito vinculado entre a nossa mente. Então, o que a gente pensa, né, as nossas crenças, o que a gente pensa, o que a gente aprendeu desde pequenininho, vai refletir na nossa vida futura, no nosso hoje. Por isso que é tão importante a gente buscar conhecimento. Né, Gi? O que você fala pra gente, Gi, em relação ao dinheiro e a sustentação da vida? Primeira coisa, assim, né? Eu tô me sentindo muito rica falando de dinheiro num canal de educação financeira. Eu acho isso aqui muito bacana, me sentindo muito rica mesmo, né? Mas assim, como é que a gente tem que se olhar? Então, por exemplo, assim, eu acho que é bacana a gente pensar nesse canal, né? O canal de educação financeira. Uma coisa que é importantíssima pra gente olhar é que, assim, nós, gente, você gostando dessa informação ou não, você aceitando, ficando em paz com ela ou não, mas assim, nós somos um programa, né? Você está citando aí, Emanuele, sobre aprendizagem, né? Mas assim, nós somos um programa. Então, por exemplo, assim, a gente é um pacote pronto. Você me conhece um pouquinho, você sabe que eu tenho 2 irmãos, né, Manu? Sim. Então, assim, eles têm olhos castanhos, eles são morenos. Então, assim, eu vim com um olho claro. Eu não tive a oportunidade de escolher isso. Isso vem com a gente. A gente é um pacote que vem pronto. Então, nesse vir pronto, além dessas características biológicas que a gente recebe, nós recebemos também, a gente gostando, entendendo isso ou não, nós recebemos também um pacote, uma espécie de um programa, uma herança, digamos assim, um programa mesmo,
até com relação ao dinheiro. Como é que eu vou olhar para o dinheiro? Então, a gente vai ver toda a histórico da família. Como que essa família olhou para o dinheiro? Então, às vezes, eu recebo um pacote de, digamos assim, esse programa, que é um programa, assim, digamos assim, de escassez, né? De muita dificuldade. Eu posso falar da minha história? De mim, eu posso falar. Por exemplo, assim, eu e meu pai, nós somos capricornianos, né? Nós somos bem trabalhadores. Então, assim, eu vi uma vida, o meu pai, ele economizar, fazer poupança. Então, assim, agora, digamos, na minha geração, na idade que eu tenho, então, assim, a gente hoje tem uma educação financeira, né, Manoel? Poupança não é investimento. Existem outros investimentos. A gente está falando de compra de imóveis aqui, então a gente está ampliando o nosso conceito, a nossa ideia do que é investimento, do que é fazer o dinheiro crescer. Mas, por exemplo, assim, eu vi meu pai guardando, então hoje eu guardo de uma outra forma. Mas, assim, falando nessa questão do programa, eu volto a dizer, eu vou falar de um aspecto meu. Por exemplo, assim, eu vim com um programa aonde, assim, eu sempre invisto profissionalmente na minha carreira, no meu conhecimento. Mas assim, eu investi, e eu falava assim, mas esse negócio não... Como se eu não tô milionária e rica ainda, né? Eu ficava brigando comigo. Gente, é muito impressionante, assim, eu tinha uma espécie de um pacto, um combinado, sem eu ter conhecimento, sem eu ter consciência disso. Eu tinha um combinado com a minha mãe. Ela não deu certo, então também, mãe, eu vou seguir você, eu não vou dar certo como você. Você não foi bem sucedida financeiramente, então eu também não vou ser. Mas, Manu, foi assim, muitos anos, digamos assim, sofrendo por conta disso. E quando você descobre o programa, tem como você ir lá e mexer no programa. Nossa, que maravilhoso saber Qual é o disso. objetivo nosso aqui? Esse aqui é um canal de educação financeira, né? Então, assim, eu aqui, com o meu conhecimento, né, o conhecimento da psicologia, então a gente tem que falar sobre. Nós viemos com um programa, então às vezes a gente tem um desejo muito grande, o meu desejo era muito grande. Eu fiz um investimento muito forte assim no meu desenvolvimento, mas a coisa não ia. E aí, no processo, né, de psicoterapia, eu descobri esse pacto. Eu falei, não, vamos cancelar esse pacto agora. Então, é bacana a gente poder falar disso. Então, provavelmente, assim, muita gente sai aqui do Brasil e vai para aí com essa intenção, com esse propósito, esse projeto. Mas escuta, qual é o desenho interno que você tem? Qual é o programa que você carrega? Olha para a tua história familiar. Nossa! Muito legal isso. Então, assim... A Dani conhece, né, Dani? Assim, a gente tem uma proximidade de longa, a gente se conhece desde criança, nós já passamos dos 40, né, Dani? Então, assim, essa coisa, escuta, e esse programa rodando, comandando você. Então, assim, que bom que eu vi a tempo, eu acho que é muito legal. Isso até é resultado da minha mudança. Eu tô no canal de finanças, eu tô falando de dinheiro, e isso é muito gostoso. Então, já é também fruto desse movimento que eu precisei mudar. Então, é muito legal a gente ter essa oportunidade de falar aqui, sabe, Manu? Gente, se a coisa não tá rodando, vai ver isso em profundidade por conta desse programa que nós somos, né? E uma outra coisa, Manu, que eu acho muito importante também, aproveitando o canal aqui, sei lá, o objetivo nosso, eu acho muito legal a gente se olhar, como a gente está falando com muitos brasileiros aqui, vamos pensar no sistema de ensino, que ele funciona por séries aqui, não funciona? Eu não sei como é que é aí nos Estados Unidos, mas enfim. Sim. Primeiro ano, segundo, terceiro, quinta, enfim. Então, a gente pode se imaginar, Emanuele, assim, cada um de nós está numa série. Mas eu volto a falar, né? Esse canal de finanças aqui, ele é para gente que já está em pós-graduação ou graduação. Nós não estamos numa escola primária aqui. E mesmo se tiver gente aqui, digamos assim, que tem pouco conhecimento, é uma oportunidade para avançar em conhecimento. Então, vamos voltar para essa ideia de série. Vamos pensar assim. Vamos lá falar sobre, psicologicamente falando, alguém que está na quinta série. Se a gente falar de dinheiro com alguém que está na quinta série, como ele vai perceber, compreender, como é que o dinheiro significa para ele, digamos assim, está lá no nível de quinta série. Mas vamos falar do primeiro ano do ensino médio. Eu estou falando não em série exatamente, mas é psiquicamente falando. Então vamos pensar em alguém que está no primeiro ano do ensino médio, já está meio que na adolescência.
Se você fala com alguém que está na quinta série sobre dinheiro e alguém que já está lá no ensino médio, lá na adolescência, a forma deles olharem o dinheiro vai ser diferente. Um com menos recurso, com, sei lá, com menos representação do que o dinheiro significa. Então, imagina, por exemplo, assim, pessoas em níveis mais avançados de conhecimento. Não sei se eu estou me fazendo compreender. Então, assim, e a gente sempre tem que ter claro, Emanuele, que assim, nós podemos subir de nível, a gente pode passar de série. Né? Que nem você estava falando, olha, tem as nossas crenças, tem educação financeira. Sim, tem todo esse conjunto de coisas, mas assim, mas também eu vou vender meu peixe, né? Que é a psicologia aqui. Mas se a gente não olhar para o nosso programa, muitas vezes só essa coisa assim, o canal ele tem esse propósito, mas assim, mas se você vê que está emperrado, vai procurar em profundidade a informação que de repente está emperrando você ali. Eu acho que é muito legal a gente poder falar. Porque assim, a gente quer estar no doutorado, no pós-doutorado, mas às vezes a coisa não está funcionando. Então é muito legal buscar. Mas assim, é muito interessante, é muito importante. Eu falo assim, porque eu sou alguém... Dani, você é testemunha, já encaminhei muita coisa de educação financeira. Então, assim, é legal a gente se reprogramar, da gente se reeducar. O teu canal tem essa função. Então, assim, vamos buscar conhecimento para a gente poder avançar nas séries. Com certeza. Mais conhecimento e poder avançar aí, caminhar para a riqueza. Né? Isso que você está falando, Gi, de uma maneira melhor. Se complementa muito dentro desse livro aqui, ó. Você já ouviu falar? Os Segredos da Mente Milionária. Sim, best-seller, né? Esse livro, eu sou apaixonada por ele. Eu tô lendo ele pela segunda vez, Legal. porque eu acho que dependendo da fase que a gente tá, a gente sempre tem algo novo a aprender. Mesmo que eu já tenha lido ele uma vez, há 5 anos atrás, eu lendo ele hoje com mais conhecimento que eu tenho, eu com certeza vou conseguir me adaptar melhor nesses conhecimentos. Eu vou estar sempre aprendendo algo novo, apesar de já ter lido ele, sabe? Então ele fala muito disso daí, da gente se redescobrir e parar para olhar para dentro, buscar como a gente consegue mudar a nossa mente. Porque, igual um exemplo que eu vou te dar, não adianta a pessoa ganhar US$ 1 milhão. Se ela está com uma mente programada a não ser rica, se ela pensa, se ela acreditar, eu não consigo ser rica. Eu ganhei 1 milhão, mas eu não sei nem o que fazer com esse dinheiro. O que vai acontecer? Ela vai perder o dinheiro dela, no ano seguinte ela já não tem mais nada. Um exemplo que eu vou te dar, são muitas pessoas que ganham na loto. Eles ganham na loto milhões, passa um tempo, eles estão pobres. De novo, por quê? Porque eles não sabem lidar com dinheiro. É o programa, exatamente. É o programa que tem que ser... Mas é bacana saber, Emanuele, assim, ó, esse canal de finanças que é o seu canal, então, assim, toda informação que você buscar, você sempre, assim, vai avançando o nível do conhecimento, né? Então, se você quer realmente sair da situação que você tá, a gente tem que correr, tem que buscar. E quando você vê que tá emperrado, aí vem para o consultório, vem para psicoterapia, vem para eu amo. Muito bom, Gi, é muito bom. A gente está sempre procurando ajuda, né, dos profissionais da área de psicologia, que só faz a gente crescer. Que bacana. É muito bom psicologia, advocacia. Quanto mais conhecimento, né, e humildade para aprender, melhores seremos na vida. Tem uma frase... Só para concluir essa do livro, tá? Tem uma frase que eu peguei aqui desse livro, que fala assim: se você estiver disposto a fazer somente o que for mais fácil, você vai ter uma vida difícil. Agora, se você estiver disposto a buscar pelo difícil, aprender a lidar com o difícil, você vai ter uma vida muito fácil. Olha isso, que legal. É muito boa essa frase. A gente estava falando de série. Sabe aquela, não sei, acho que todo mundo teve uma experiência, sabe, de repetição de série? Se você não avança, se você não aprende nada de novo, você fica retido naquela série. Então é bacana se desafiar e procurar e buscar. Vai buscar conhecimento, a gente tem aí disponível, né, no próprio Instagram, tem muita informação, então a gente tem que buscar sim, sair do lugar que está. Porque senão a gente fica retido, aí você fica
emperrado no processo, né? Mas é muito bacana, assim, eu acho, volto a frisar, muito legal o que a gente está fazendo aqui hoje, juntar 3 saberes, 3 conhecimentos aí, no sentido de, sei lá, de entregar uma informação para as pessoas, né? Para fazer com que elas possam avançar um pouco mais. Acho que esse propósito é muito legal, assim, muito bacana. Com certeza. E, ô, Gi, você também trabalha pelo Zoom? Você faz consultas pelo Zoom? Qual é a sua forma de trabalho? Até para as pessoas Ai, saberem posso aqui, falar né? uma coisa muito bacana? Eu até dou risada, assim, virou... É muito legal que pessoas aqui, como eu faço atendimento presencial e online, agora por conta da pandemia, eu também migrei para online. Então, assim, eu já atendi algumas pessoas de fora, inclusive daí, dos Estados Unidos. Aí eu juro para você, porque essa coisa, né? Você vai entregar algo, eu tô ofertando algo, eu tô vendendo meu produto e eu quero receber. Aí eu fiquei assim, mas meu Deus, como é que esse povo de fora vai me pagar? Poxa, as pessoas que estão fora, elas têm conta no Brasil, né? Então você transfere num Pix. E aí foi muito legal. Então, assim, eu atendo no online, estou à disposição, é muito bacana, assim. E é uma coisa bem crença, sabe, Manoel, que a gente estava falando no começo, essa ideia de online. Eu tive a minha dificuldade, mas eu também avancei nesse sentido. Gente, é exatamente a mesma coisa do presencial, porque assim, o que você tem que para entregar, o que você tem para trabalhar, é no online ou no presencial, a coisa vai ser entregue, ela vai acontecer quando a pessoa está disposta, como você falou, tem que ter uma disposição, também uma vontade muito grande, né, de superar tudo isso. Então, assim, é muito legal, né? Eu gosto de trabalhar com desenvolvimento de pessoas, amo de paixão, é muito gostoso. Maravilhoso, maravilhoso. E você também, né, Dani? Doutora Daniele, atende também pelo Zoom. Né? Se alguém precisar, viu, gente, de algum serviço, as duas estão no Brasil, são excelentes profissionais. Quem não sabe, a doutora Daniele, ela é minha irmã. A Dani é minha irmã e ela atende também pelo Zoom, ela está disposta a ajudar vocês. Então, procurem ela se vocês precisarem de alguma advogada no Brasil, porque ela realmente é nota 10. E a Gisele também. Eu posso dizer que a Dani é nota 10, porque assim, eu já fiz o uso do serviço dela, assim, nessa coisa de pandemia, os meus contratos de aluguéis também, ela que cuidou do meu, né, desse aspecto jurídico, assim, muito competente, muito cuidadosa. Então, ela é uma excelente profissional mesmo. Quero agradecer e falar que eu estou à disposição, tá? Perfeito. Gente, vocês acreditam que já estamos a 37 minutos? Eu não falei para vocês? Como passa rápido, né? Um bate-papo que é tão legal. Passa muito rápido. Eu adorei falar com vocês, adorei aprender o que vocês ensinaram, porque a gente sempre aprende algo novo, né? A gente sempre aprende algo novo, principalmente quando a gente está em busca, né, de conhecimento. Então, é isso aí. Vocês têm mais alguma coisa para gente, acrescentar? grave isso. Olha que coisa linda. Nós acordamos uma pessoa e nós vamos dormir outra, isso todo dia. Porque durante o dia a gente escuta coisas, vê gente, aprende coisas, assiste coisas, passa por coisas. Então, assim, nós nunca somos o mesmo, né? Então, por isso que ler um livro... Ah, mas vou ler de novo? Não, você não é mais a mesma pessoa. A gente esquece de considerar que, assim, todo dia nós somos novos e diferentes. Nós não somos os mesmos, né? Então, a gente tem que lembrar disso. Então, conhecimento, sim, todo dia evoluindo um pouquinho. E é isso. Muito legal. Maravilha. Mais alguma coisa, Dani, para acrescentar? Eu só tenho a agradecer a oportunidade, né? Me coloco à disposição. E gratidão por estar aqui com você, Manu. Que ótimo, que ótimo. Muito obrigada por vocês terem aceitado o meu convite de estar aqui, passando um pouco de conhecimento aí para a galera. O pessoal que assistiu também, muito obrigada. A galera fez comentário. E a live vai ficar gravada. O nome das duas também vão ficar ali, caso alguém, né, queira saber um pouco de informação com elas, com a Gisele e a Daniele. E uma boa noite para vocês, gente. Muito obrigada. Obrigada. Até mais. Bom final de tarde para vocês. Eu ainda tenho muitas horas ainda antes de dormir aqui, viu? Um beijo. Beijo, Fiquem com obrigada. Deus. Tchau, tchau. Tchau. Desliga, não.